Olá pessoal, este é o nosso último vídeo sobre o estudo da crosta terrestre, onde nós iremos abordar o conteúdo de degradação e conservação do solo, trazendo os principais conceitos e aspectos dentro desse tema. Uma camada de solo, uma fina camada de solo, pode demorar cerca de anos, centenas de anos para se formar. Todavia, o solo pode demorar cerca de minutos, horas ou até mesmo dias para poder ser degradado, devido a algumas ações que podem prejudicar o seu bom andamento. E hoje nós vamos conhecer essas ações e nós vamos também saber como são as principais técnicas para poder conservar esse solo. A degradação do solo pode ocorrer tanto na área rural quanto na urbana e é consequência de vários aspectos. Ela está relacionada a tudo aquilo que está vinculado à destruição desse solo e pode ser subclassificada em alguns aspectos, como a erosão, a poluição e contaminação, a compactação e as queimadas. A erosão é a perda de grãos minerais e material orgânico causada principalmente pela ação dos ventos e da água. Um dos fatores que favorece a ocorrência da erosão é a retirada da cobertura vegetal. O solo fica exposto e sua camada superficial, que em geral é mais fértil, acaba sendo arrastada. A erosão pode ser classificada principalmente do tipo hídrica ou eólica. A erosão hídrica é causada pela ação das chuvas, da irrigação, dos rios e dos mares. Em relevos inclinados, partículas de solo são arrastadas pela água que escorre, chamado de enxurrada. Por isso, a erosão hídrica é mais intensa nesse tipo de terreno. Já a erosão eólica é causada pelo vento. Ocorre principalmente quando o solo está seco e suas partículas podem ser facilmente levantadas e transportadas. A erosão pode fazer com que os materiais arrastados pelas águas se depositem em leitos de rios, córregos, lagos e açudes. O nome desse processo é assoreamento. Ele pode causar a diminuição da profundidade das reservas de água, fazendo com que elas transbordem mais rapidamente. Outro problema ambiental causado pela erosão é a desertificação e a arenização, que ocorrem após o transporte da argila e do silt, que são partículas menores, e essas partículas elas tendem a ser depositadas em outros locais. Isso faz com que o solo fique menos produtivo, porque ele fica carregado em areia. Isso vai causar também a diminuição do seu uso e da sua produtividade. A poluição pode ser definida como qualquer alteração do solo que pode ou não causar doenças. Já a contaminação é a presença de agentes patogênicos ou químicos em uma quantidade nociva aos seres humanos. Nas áreas rurais, a principal fonte de contaminação do solo são os agrotóxicos, utilizados para combater as pragas que ameaçam lavouras, e os adubos químicos usados para corrigir a falta de nutrientes no solo. Já nas áreas urbanas, a poluição e a contaminação no solo ocorrem principalmente pelo descarte de esgoto e de lixo doméstico que não passam por um tratamento. As indústrias que lançam produtos químicos no solo também contribuem para a sua contaminação. Plásticos, pneus, lâmpadas, materiais de construção, pilhas, baterias e materiais hospitalares precisam receber uma destinação correta. Isso é, precisam ser destinados a locais de descarte correto. Isso vai contribuir para a diminuição na geração de lixo. A compactação é a redução do espaço entre as partículas que formam o solo, sendo causada pelo uso intenso de máquinas, de pessoas e de animais. E ela acaba tornando o solo impermeável, ou seja, não há espaço para a água e o ar penetrarem entre as partículas desse solo. As raízes também têm dificuldade em penetrar o solo compacto. O reabastecimento dos reservatórios de água subterrânea também fica comprometido. Nas áreas urbanas, a impermeabilização também é causada pela pavimentação, principalmente por concreto ou asfalto, que impede a penetração de água na chuva no solo. Nas áreas urbanas, a impermeabilização também pode ser ocasionada pela pavimentação, seja ela por asfalto ou concreto, o que vai impedir com que a água da chuva penetre no solo. Com isso, a água se acumula na superfície, causando enchentes. A queimada de pastagens ou matas nativas é a técnica muito antiga usada para iniciar uma atividade agrícola, pastoril ou mesmo a construção. Atualmente, essa prática é proibida, pois causa diversos impactos ambientais, como a redução da umidade e da quantidade de humus no solo, além de prejudicar diversos seres vivos que vivem no local.
Em decorrência do aumento da quantidade de poluentes no ar, as queimadas causam danos à saúde e contribuem para a intensificação do efeito estufa e, consequentemente, do aumento da temperatura global. Nós vimos que algumas ações humanas podem estar ocasionando na destruição ou na degradação do solo de forma circunstancial. E isso pode ser diminuído a partir de algumas ações que podem ser pensadas e planejadas para que esse solo seja mais bem conservado e que seja utilizado pelas próximas gerações de forma sustentável. Nós vamos conhecer agora algumas técnicas que vão auxiliar na conservação do solo e também no seu preparo para o plantio. A cobertura vegetal impede que as chuvas e os ventos atinjam o solo diretamente, o que causaria erosão. Além disso, as raízes das plantas fixam o solo e abrem espaço para a entrada de água e ar, tornando o solo mais poroso. Isso diminui o risco da ocorrência de enxurradas, que arrastam a camada mais superficial do solo, intensificando a erosão. Em terrenos inclinados, a cobertura vegetal ajuda a prevenir desmoronamentos. Algumas práticas agrícolas simples podem ser adotadas para conservar esse solo. As técnicas de plantio são práticas agrícolas que são adotadas para essa conservação e podem ser realizadas com meio de ações como o plantio direto, a adubação verde, o terraceamento, também chamado de plantio em nível, e a rotação de culturas. O plantio direto é aquele feito sem que os restos de cultivos anteriores, como a palha, sejam retirados ou queimados. Essa camada, rica em matéria orgânica, também ajuda a evitar a erosão e a perda de água no solo por evaporação. Já na adubação verde, são acrescentadas ao cultivo plantas que melhoram as condições do solo, com leguminosas, que se associam a bactérias fixadoras de nitrogênio, tornando o solo rico nesse nutriente necessário para o crescimento das plantas. No terraceamento, são construídos terraços no solo que reduzem a velocidade de escoamento da água. Ao diminuir a velocidade da água, essas técnicas facilitam sua infiltração no solo. Assim, evitam a erosão e a perda de nutrientes no terreno. Na rotação de cultura, alternam-se o plantio de diferentes culturas vegetais em uma mesma área para evitar que os nutrientes do solo se esgotem. É comum, por exemplo, alternar o cultivo de leguminosas, que enriquecem o solo, e de plantas como milho e cereais, que pode esgotá-lo. Então, pessoal, esse foi o nosso último vídeo sobre o estudo da crosta terrestre. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o conteúdo que nós estamos abordando durante essa playlist. E até a próxima playlist, no próximo ano.